Vamos abrir Lucas, capítulo de número 15, capítulo 15, versículo 17 ao 20. Livro de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 17 ao 20. Deixa eu ver se é melhor. Vamos ler do 11 ao 20, tá bom? É mais fácil, fica mais completo o texto. Quantos acharam, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ver na minha Bíblia, a minha não, a Bíblia que eu trabalho, que a Bíblia não é, essa aqui é minha, que eu comprei, mas a escritura que está aqui nessa leitura, porque às vezes a Bíblia multiplica um pouco. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês conhecem essa passagem, é uma parábola. Diz assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele saiu para dar. E o moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou ele a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que o porco comia, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aí vem o 18, que eu não disse, mas vamos ler o 18. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi-se para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de uma íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Eu fui até o versículo 20, mas eu não vou me deter até o 20, eu vou ficar até mesmo ao 19, aliás, até o 17. Essa parábola é uma parábola que todos nós aqui já ouvimos, já lemos inúmeras vezes, pessoas pregando, e lemos inúmeras vezes, que o leitor da Bíblia vai passando, vai lendo, e vai ouvindo, e a cada vez que você ouve, uma nova revelação vem para cada você, para mim, para as pessoas, e a cada aplicação de cada pastor é colocado sobre essa mensagem, aí traz o ensino, e eu aprendi algumas coisas também nessa passagem. Mas vamos primeiro nos deter nessa passagem, no versículo 11, para mim, por favor. Diz que esse homem tinha 2 filhos, e o mais novo desses 2 filhos pediu ao pai a sua parte da herança. A parte da herança era dada somente quando o pai morresse, e a terra seria dividida entre os 2 filhos. Mas ele pediu ainda com o pai em vida. Isso era uma forma errônea de ser, porque não era cabível uma coisa dessa ser feita, porque ainda existia aquele que era o dono da terra, que era o pai. Mas mesmo assim o pai dividiu entre eles a terra e deu ao seu filho novo a herança da parte que cabia a ele. E a Bíblia diz que ele foi para uma terra bem longínqua, bem longe. Quando a palavra de Deus
do contexto do povo judeu, fala longínqua, ele quer dizer bem longe das margens de Israel, bem longe das margens aonde o povo de Israel habitava. Então você imagina o Brasil, então alguém pega a herança do pai e vai para uma terra, Uruguai, Argentina, Peru, Chile. Então isso quer dizer longínqua, longe das demarcações de Brasil e demarcações de Israel. Então esse jovem foi para bem longe, e a Bíblia diz que ele começou a viver a sua vida erroneamente, inadequadamente, e ali o dinheiro foi todo embora, ele gastou todo o seu dinheiro, toda a sua herança foi gastada, nesse meio, talvez com as bebidas, com as prostitutas, com as festas. E aqui a gente, em algumas passagens de uma para outra, a gente vê que os seus amigos também não estavam mais com ele, porque naquela terra houve uma grande fome, houve ali uma miséria tão grande que ninguém mais tinha o que comer. E os seus próprios amigos também não socorriam, porque cada um foi cuidar da sua vida. Isso aqui a gente já tira aqui uma grande lição, que tem gente que pensa que tem grandes amigos. Tem gente que enquanto está colaborando com a carne, com o churrasco, enquanto está colaborando com a cerveja, com a Coca-Cola, com o suco de laranja, aos domingos reunido, tem um monte de amigo. Mas basta cair numa situação difícil, os amigos desaparecem. São amigos enquanto geram alguma coisa, são amigos enquanto tudo está bem. Basta você cair numa necessidade, muitos deles desaparecem. Tem uns que nem sequer te ligam para saber como você está, e antes da tua casa não saíam. Não é verdade? Então aqui já começa a ver que esse rapaz, enquanto tinha dinheiro, tinha amigos. E tem gente que morre por amigos. Esses falsos amigos morrem porque são iludidos. Porque um amigo, irmão, não é aquele que está presente na sua vida. Não, amigo não é aquele que está presente. Amigo não é aquele que enche a tua mão de tudo que você quer na hora que você quer. É só estalar o dedo e ele está lá para te servir. Não, amigo é aquele que não esquece de você, mesmo estando distante, apesar de você às vezes pensar que ele esquece de você. Você está fora do céu, você não está no céu, mas tem um amigo no céu que não te esquece. Aleluia. E que a única união que há entre você e o amigo que está no céu, porque a Bíblia diz que ele nos chama de amigo, de filhos, de amigos, é o Espírito Santo que está em nós por misericórdia dele. Então a gente começa a tirar algumas lições desse filho pródigo. Os amigos desaparecem, as festas se acabam, o churrasco não tem mais, as bebidas não tem mais, e ele começa a passar fome. E aí ele começa a procurar trabalho, e o único trabalho que ele encontra é apacentar porcos. E apacentar porcos no contexto judaico era a coisa mais deprimível que podia ter, e que eles não faziam. Porque eles acham o porco um animal peçonhento, um animal sujo, um animal que eles não gostam nem de ter contato. E a Bíblia diz que ele foi apacentar, e essa era a única coisa que ele tinha para fazer, que apareceu. E ainda assim, ele ainda caiu numa miséria tão grande, que ele queria comer a comida dos porcos, mas nem isso ele comia. A que ponto chega uma pessoa? A que ponto chega um ser humano? A que ponto chega uma pessoa que faz decisões erradas? É isso que nós vamos trabalhar hoje, decisões. Você quer ser vencedor na vida? Nós vamos tomar umas decisões baseadas em alguns steps nessa noite. Nós vamos trabalhar sobre alguns pontos de vista e alguns lugares que nós temos que trabalhar mais para vencermos na vida,
baseado nessa história do filho pródigo, baseado nesse conto que é uma parábola que Jesus fala para os seus filhos, para os seus discípulos, para quem o ouvia naquele dia. E a gente começa a entender aqui algumas coisas que a gente precisa parar para pensar. Nós tomamos decisões todos os dias. O levantar pela manhã para trabalhar é uma decisão. O ir trabalhar é uma decisão. O trabalhar é uma decisão. É por isso que eu digo sempre, a gente não gosta. Eu queria muito ficar em casa e receber o dinheiro que eu recebo, mas eu não queria trabalhar. A minha idade, eu já fico cansado de sair para trabalhar e trabalhar o que a gente trabalha. Mas eu decido sair para trabalhar porque eu não preciso trabalhar para sustentar a minha família, sustentar a minha casa. Eu preciso, então eu tomo decisão de sair para trabalhar. Tem pessoas que param, tem decisões de parar, elas não, agora Deus vai prover, agora alguém vai bater na minha porta, vai trazer uma Bolsa Família, vai me dar a minha casa e a tua casa, vai me dar não sei o que, porque Deus vai prover. Não vai prover, vai comer bolota de porco, e se tiver bolota de porco, porque Deus não vai fazer o que a gente pode fazer. Tem saúde? Pode trabalhar. Se não tem, porque não tem saúde, mas alguma coisa sempre se faz, irmãos. Eu costumo dizer que tem gente desse país que não vence porque transfere a miséria do Brasil para a América e vive na miséria na América porque quer viver na miséria na América. Porque existem decisões que nós podemos tomar. Existem decisões que nós podemos tomar. Nós estamos trabalhando, eu estava conversando com a minha família hoje a respeito de uma situação que acontece no Brasil. Eu digo, o Brasil, se você vai procurar emprego, você tem dificuldade de achar. Tem gente que diz que tem emprego, tem dificuldade de achar. E a gente crê que tem dificuldade de achar. Aí vem a idade da gente. A idade da gente nos dificulta de procurar emprego. Porque os jovens estão ativos procurando emprego também. E lógico, se tiver que admitir, eu com 50 anos... 59 anos e um jovem de 20, eles vão admitir um jovem de 20, porque o jovem de 20 tem mais saúde do que eu, tem mais tempo para produzir do que eu, claro que sim, são decisões tomadas, mas se você não acha emprego, procura alguma coisa para fazer, para ganhar dinheiro, se você precisa. Por que vai viver? Não tem, corre atrás. Tem coisas que podemos fazer, é uma questão de decisão. Quem procura acha. Esse jovem tomou uma decisão errônea do seu pai, com o seu pai, saiu de casa, gastou tudo que tinha. Ele falou assim, eu errei, mas agora eu tenho que acertar, eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que tomar a decisão certa. Eu saí, eu preciso voltar. E ele diz, olha, voltarei e estarei com meu pai, terei com meu pai, e direi, pai, pequei contra ti e contra o céu. Me faça como um dos seus trabalhadores. E a gente começa aqui a parar e a pensar em algumas coisas que a gente precisa entender para sermos vencedores na nossa vida, baseado na história desse homem. Primeiramente, para tomarmos uma decisão, existem alguns passos. Alguém diria alguns pilares, alguns passos, alguns degraus, algumas atitudes. Eu diria passos para sermos bem-sucedidos e não tomarmos decisões erradas. A primeira reação que nós temos que tomar, a primeira ação que nós temos que tomar é a ação de orarmos a Deus. Tem gente que faz as coisas sem orar a Deus. Eu já tomei decisão sem orar a Deus, por achar que Deus está em mim e fazer algo e me dei mal. E tem gente que acha que Deus está nele ou está nela e toma uma decisão porque o coração dela e dele anseia por aquilo, mas não é a voz de Deus, é a vontade dele e dela. Nós temos que orar a Deus todos os dias. A Bíblia diz que nós temos que pedir e dar-se-vos-á. Bater, abre-se-vos-á. É uma coisa, o que ele está dizendo assim, é constante. Ore, não desista, continue, ore, porque a oração, ela abre porta. Ela abre porta. Irmão, e não venha para mim
Deus, segundo a palavra de Deus, não venha dizer que o diabo tem poder na sua vida para atrapalhar as suas coisas. Se você está em Deus, se você está orando a Deus, se você está buscando a Deus, o maligno não te toca. Ele não toca na tua casa, ele não toca na tua finança, ele não toca na tua saúde. Não toca! Porque se nós estamos em Deus, mesmo, ele não toca. Então não venha para cá, o diabo está furioso. Eu participei de uma igreja, há muito tempo atrás, que tinha um peruano, eram dois irmãos, não sei mais o nome, nenhum dos dois irmãos, eu sei que era um membro da igreja, e eu estava lá na igreja, eu, Cid e Camila, ele falava assim, porque o diabo está furioso, o diabo está furioso. Aí um dia eu perguntei, mas ele está furioso só hoje? Ele falou assim, eu digo, então é mentira, porque o diabo está furioso todos os dias. A Bíblia diz que ele está ao meu derredor de todo o povo de Deus, querendo tragar, mas não se esqueça, eu falei para ele, não se esqueça, que ao redor do povo de Deus está os anjos do Senhor. Se nós estamos de Deus, a Bíblia diz, submete ao Deus, submete a Deus. E resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então nós temos que nos submeter, de que forma? Orando a Deus. E nas nossas decisões, o diabo entra quando nós não oramos a Deus. Nós temos que orar a Deus. Nós precisamos levantar de manhã, a primeira coisa que faz, quando esses olhinhos que vê coisas demais, abre, é orar a Deus, Senhor, porque quando está dormindo você não tem consciência de orar. Mas quando os olhos abrem, você está na sua consciência, fala, Deus, obrigado por esse dia. Senhor, que nesse dia o teu projeto na minha vida se realize. Senhor, me coloque no meu coração a vontade de ser o teu projeto, porque às vezes Deus tem um projeto na sua vida, mas nós queremos ser outra coisa. Deus tinha um projeto na vida deste filho. Dentro dessa parábola, nós estamos dando essa parábola como exemplo. Um projeto na vida do filho menor, mas ele tinha um projeto diferente. Ele queria conhecer o mundo. E olha o que deu. Olha o que aconteceu. Olha qual foi o resultado. Irmão, vida com Deus não é como começa. Vida com Deus é como termina. Viu? Vida com Deus não é como começa. Vida com Deus é como termina. A Bíblia diz que não importa de onde nós viemos, mas o que importa é para onde nós vamos. Nós viemos uma vida morta em relação a Deus, mas por misericórdia do Senhor, nós temos uma vida agora viva com Deus e vamos para o céu, morar com o Senhor e depois reinar com Cristo Jesus. Então não importa o início é tribuloso, o início é tumultuado, o início é difícil, mas o fim tem promessa para mim e para você. Quantos podem dizer amém? Amém? Tudo é questão de decisão. E a oração é que nos conecta a Deus. Ore de manhã, ore durante o dia. Irmão, oração não é que você tem que parar, roubar o tempo do seu patrão e dobrar o joelho no banheiro para orar. Não é dizer que você tem que parar a sua produção e ir para um canto se esconder para orar. Não faz isso não. Se você está roubando alguém, Deus não vai ouvir essa oração. Ora no Espírito. Está trabalhando, não pode sair, mas chegou a hora de orar, você sentiu? Conversa com Deus, Senhor. Eu estou com a minha mente ocupada, mas o meu coração está conectado ao Senhor. Começa a conversar com Deus. Olha, irmão, conversa com Deus como se estivesse conversando com uma pessoa do seu lado. É oração. Oração quer dizer conversa. Não é reza. Reza é algo repetitivo. Oração é conversa com Deus. Ore com Deus durante o dia. Ore com Deus à noite. Agradece a Deus a comida. Agradece a Deus o trabalho. As jovens, antes de entrar na escola, agradece a Deus pela escola. Pede para Deus te guardar dentro da escola. Nós, quando entramos na casa de uma cliente, pede para Deus nos guardar para entrar na casa da cliente. Você não sabe qual é o Deus que opera ali dentro. Você está invadindo o terreno de alguém. Você tem autorização, humanamente tem, mas espiritualmente alguma coisa. Você precisa estar em Deus dentro das primeiras horas do dia. Ore a Deus. E orar é a primeira ação que nós temos que tomar para sermos bem-sucedidos. Para tomarmos uma decisão correta, precisamos de orar. Precisamos. Você já viu que tem gente que sai da igreja? E quando sai da igreja, eu orei a Deus e Deus me mandou sair. Mas daqui a pouco você vai ver essas pessoas em problemas. Que Deus é esse? Eu estou cansado de ouvir história, irmãos.
Porque Deus mandou e você vê que o negócio está ficando cada vez pior. Que Deus é esse que tira você de um lugar para deixar você ficar tumultuado no outro? É falta de oração, falta de intimidade com Deus. É por isso que a gente não entende porque tem pessoas que dizem que oram, estão sempre atribuladas, estão sempre com problema, estão sempre ansiando alguma coisa e não tem paz na alma. Tem gente que não tem paz na alma, diz que tem, mas não tem. Por quê? Porque não ora ao Deus certo, não ora da forma certa, acham que orar a Deus é pedir a Deus. O povo judeu, irmão, quando parava para orar, eles não pediam, eles só agradeciam a Deus, porque as demais coisas o Senhor acrescenta. Ora a Deus, não deixe de orar não, ore. Mas eu posso orar 5 minutos, é melhor 5 do que nada. Eu posso orar 2, é melhor 2 do que nada. Eu posso orar dirigindo, melhor orar dirigindo do que nada. Porque quando você não ora, você está distante de Deus. Irmãos, se você não ora, você está desviado. Me desculpa, está desviado dentro da igreja. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, nós conectamos com Deus. Viu, irmão? Não basta dizer que somos crentes. Não basta dizer que nós estamos numa igreja. A oração nos conecta com Deus. É o nosso diálogo com Deus. Se você não ora, me desculpa, você está desviado. Você precisa voltar para Jesus. Precisa voltar para Jesus. É só a gente questionar. Quantas horas nós passamos no Facebook? Quantas horas nós estamos diante de um telefone? Hoje em dia é telefone, hoje em dia é computador, diante de um telefone. Quantas horas? Quantas horas a gente passa? O que é mais fácil? Você olhar para a tela de um telefone ou de uma página da Bíblia? É só nós fazermos uma pergunta para nós mesmos. Você vai ver o quanto nós estamos distantes de Deus. Por quê? Porque a nossa oração às vezes é 5 minutos, mas o nosso relax no Facebook é 2 horas. Tem algo diferente. Tem uma infração imprópria nisso aí. Tem uma coisa que não está batendo certo. Por quê? Porque nós não somos mais donos de nós. A próxima ação que nós precisamos tomar para sermos bem-sucedidos, a gente precisa ter o hábito de ler a Bíblia. Nós precisamos ter o hábito de ler a Bíblia. Ela tem que ser constante, irmão. Não é só quando lembra. Ler a Bíblia é uma questão de exercício. É da mesma forma que você levanta e lava o rosto. Se não tiver gente que não lava o rosto, aí é outro problema. Tem gente que não tem tempo, sai do jeito que está. Se encontrar uma criança ali, mata de susto. Ou então pelo cheiro. Mas a Bíblia tem que ser lida. Eu não tenho tempo. Tem. E eu vou dizer que você tem, que você é mentiroso ou mentirosa. Se você dirige no carro e está sozinho, põe a Bíblia online, a áudio, você vai ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a Bíblia está sendo ali pregada, ali falada, você está dando a palavra de Deus. Você não pode ler, mas está ouvindo. Mas eu não tenho tempo que eu tenho que trabalhar. Mas você é carona. Abre a Bíblia no computador. Se você não quiser abrir a Bíblia livro, abre no seu telefone. Gente, nós temos tempo, a gente não quer fazer. E hoje em dia a facilidade está melhor do que antes. Antigamente você não podia andar com um livro desse tamanho para limpar a casa. Já pensou você limpar a casa da mulher assim, ó, passando o veco e a Bíblia assim para dar uma olhadinha? Hoje em dia não precisa. Hoje em dia você abre o telefone, você está ali, ó. Você dá uma olhada. Daqui a pouco eles vão inventar um cabresto. Vamos botar assim, vamos botar a telinha assim, ó. A pessoa andar assim na rua. Você não tem que segurar. Acho que já tem alguma coisa. Já tem, não tem? Já tem. Já tem um suporte que você põe assim, a telinha fica assim. Aí você fica igual, né? Aquele ser que Jesus, não vou dizer nem o nome para não ser ofensivo, que só vai olhar para cá assim, ó. Aquela tela do computador. Depois vai morrer na rua, igual que caçava aqueles bichinhos, que Pokémon, né? Andavam na rua só procurando aquilo. Mas a Bíblia, ela precisa ser lida de noite. Lida e entendida. Se tem dúvida, pergunta. Se alguém não conhece, pergunta a Deus
Senhor me revela. O salmista diz: Pai, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. O salmista já gritou isso para todo mundo ouvir: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. De que forma? Lendo a palavra de Deus, leia a Bíblia. Às vezes é mais fácil ver uma pessoa pregando na internet do que ler a Bíblia. Saber que isso é cansaço, é comodismo. A gente precisa abrir a palavra de Deus e ler, porque Deus vai nos fazer lembrar de tudo isso, e nós vamos aplicar isso na nossa vida. Hoje nós tivemos um culto no lar, lá na casa da irmã de Célia, e ali nós falamos da Bíblia. E é interessante que vai abrindo um ponto, vai abrindo outro ponto na Bíblia, outro vai abrindo outro ponto na Bíblia, outro vai abrindo outro ponto. Daqui a pouco, se a gente não parar, vira vigília. E vai entrar para a noite toda. Mas o interessante é que a Bíblia, ela se liga, ela se conecta. E ali nós vamos gerando o assunto da Bíblia. É gostoso ler a Bíblia. Só não lê a Bíblia quem não gosta de ler Bíblia. Tem gente que não gosta de ler Bíblia. Então, se você não gosta de ler nada, pelo menos ouça. Você precisa entender e ouvir a palavra de Deus. Se você quer ser bem sucedido, você precisa orar e ler a Bíblia. Porque a Bíblia tem soluções e resoluções e assuntos para as melhores decisões que você precisa tomar. Seja ela na área da finança, na área do sentimento, na área familiar, na área pessoal e na área da saúde. A Bíblia tem tudo para te revelar daquilo que você precisa. O terceiro passo dessa noite é o passo de obedecer à voz de Deus, a verdadeira voz de Deus. Porque foi o que eu falei antes. Tem gente que fala muito que ouve a voz de Deus, muito que ouve a voz de Deus, muito que ouve a voz de Deus. Aí você começa a ver os problemas surgirem naquela caminhada que Deus mandou aquelas pessoas fazer aquilo. Ora, é o inimigo que está fazendo? Não! Porque quando Deus opera, o inimigo não tem como impedir na sua vida. Porque o próprio Deus diz: operando eu, quem impedirá? A vontade de Deus, irmão, ela é soberana no céu, na terra e debaixo da terra. Aquilo que Deus diz para fazer, o diabo pode levantar, mas ele não vai impedir de acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ele não vai impedir, de jeito nenhum. Ah, mas aí o diabo tirou. Não, o diabo não tem poder de tirar nada da nossa vida se nós estamos em Cristo Jesus. Se nós estamos em Deus, não tem. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós não estamos aqui dizendo que o diabo não tem poder, não. Nós estamos dizendo aqui que Deus tem todo o poder sobre a nossa vida. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus tem todo o poder na nossa vida. Ah, mas o diabo se levanta. Ele se levanta contra todo mundo que propaga a palavra de Deus. Todo mundo que anuncia a palavra de Deus. Todo mundo que conhece a Deus. Todo mundo que aceitou a Jesus. Ele se levanta contra todo mundo. Agora, a diferença é quem ele acha lugar para morar. Porque tem muitos que... Vou te contar, irmão. Irmão, tem muitos, eu vou dizer, tem crente por aí, que se chegar no inferno, o diabo vai endemoniar com ele. De tão ruim que ele é. Viu? O diabo é que endemonia. Sinceramente, de tanta falta de Deus na vida deles, estão dentro das igrejas, criando problemas dentro das igrejas, dividindo igrejas, inventando palavras que não se falam dentro da igreja, para dividir a igreja. São verdadeiros agentes de Satanás dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque não ouve, não tem como ouvir a voz de Deus. Por que não? Porque nos dias de culto, a palavra de Deus é pregada. Quando você abre isso aqui, é a voz de Deus para as nossas vidas. A voz de Deus é a palavra de Deus. Então, se Deus fala e a pessoa continua fazendo o que é errado, ela não ouve, ela não é de Deus. Irmão, se você fala com teu filho e teu filho não te ouve, você não tem contato, você não está conectado com ele, nem ele com você. Me desculpa. Não há conexão entre você e teu filho.
e seu filho e você. Não tem. Agora, quando ele te ouve, é que tem conexão. Quando ele te obedece, é porque tem conexão. Assim é Deus. Quando Deus fala, irmão, nada mais pode vir contra a palavra de Deus. Nada. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Eu estava falando um dia de quarta-feira desses aí, que Deus, na minha vida, eu tenho momentos que eu ouço a voz de Deus. Eu tenho momentos na minha vida que Deus me mostra em revelação, sabe? Passa aqui na minha mente, aqui, ó. Passa aqui na minha mente. No meu mundo espiritual, eu estou olhando para lá, mas eu estou vendo algumas coisas. Tem hora que Deus coloca na minha mente frontal aqui, ó. Tem umas visões que são engraçadas. Frontal aqui no ponto de encontro aqui da mente. Ela fica aqui nos dois olhos e você não perde. Ela fica parada, fixa aqui, ó, aqui. E tem hora que tem as visões que aparecem em cenas na nossa vida. E tem algo que o Senhor coloca no coração da gente. Sabe, na alma, Ele coloca algo no nosso coração. É por isso que eu tenho um hábito de dizer assim: o Senhor colocou no meu coração. Às vezes eu procuro usar até essa frase, o Senhor colocou no meu coração, porque quando a nossa vida, quando a minha mente e os meus olhos veem o que eu vejo, o meu coração se enche. Eu falo: o Senhor colocou no meu coração. Aí eu falo o que eu tenho que falar. Por quê? Porque há uma conexão. Mas se não tem Deus, não há conexão. E as nossas decisões não são tomadas porque a gente não ouve a palavra de Deus. É por isso que eu tenho as minhas precauções em falar alguma coisa de púlpito que Deus falou comigo para falar com o irmão, com a igreja. Eu penso, eu seguro, às vezes eu até deixo de lado, irmão, até o dia que Ele me lembra, eu tenho que falar, porque eu faço o que eu tenho que esquecer, porque eu tenho muito cuidado no que eu falo, quando diz assim: Deus me mostrou. Porque, olha, tem que ser realmente ouvir a voz de Deus para falar o que a gente precisa falar. Tem gente que fala de qualquer jeito. Deus me mandou. Olha, eu vou mudar, eu vou fazer isso, porque Deus me mandou. Peraí, Deus não é um Deus desorganizado. Deus não pega aqui e joga ali, não. Tudo tem uma ordem de decência para Deus operar, porque Ele é de ordem de decência. Ele não sai pegando assim de qualquer jeito. As pessoas fazem o que quer, e depois, quando elas são confrontadas, porque Deus me mandou. Deus te mandou uma pinóia. Porque Deus é Deus de bagunça. Deus te mostra que você... Eu ouço a voz de Deus, mas não ouve a voz de Deus dentro da sua própria vida. Tem coisa errada que não conserta. Se Deus tem que consertar a vida de alguém através de mim, primeiro Ele vai consertar a minha. Porque um cego não guia outro cego. Tem gente que adora profetizar na vida dos outros, mas na vida delas, olha, é por isso que eu digo assim, eu fico meio preocupado em falar as coisas. Eu penso duas vezes. Por quê? Porque tem coisas que a gente tem que dar lá. Sabe, irmão? Então, ouça a voz de Deus. Tenha certeza que a voz de Deus é realmente o que a gente precisa ouvir. Sabe? Quando Deus chamou Abraão, Deus fez uma chamada direta a Abraão. Abraão, lá em Gênesis 12:1, diz assim: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio do teu povo, e eu te mostrarei a terra que eu te enviarei. Mas deixa esse povo para lá. Então, ele ficou meio confuso no início, porque era uma voz diferente. Ninguém conhecia Deus desta forma. Ele tinha dificuldade para entender que voz é aquela. Mas quando ele creu, ele foi. Nós falamos na quarta-feira no culto de ensino sobre Jonas, lembra? Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2, quando Deus fala assim, numa chamada direta: Jonas, entra, vai a Nínive. O que ele fez? Ele pulou de Tarso para Jope, de Jope entrou no navio, foi procurando o navio, dormiu, até que descobriram ele. Depois teve uma escolha de nome, caiu o nome dele. Ele falou assim: a culpa é minha mesmo, me joga no mar, que aí a água vai parar. E jogaram ele no mar, veio o peixe de bocão, comeu ele, engoliu ele, ele ficou ali 3 dias. Enfim, o que é aquilo? Ele ouviu a voz de Deus, mas ele fez errado. Abraão fez o que é certo. Nós temos que olhar e ter a percepção
do que é a palavra de Deus verdadeiramente, e fazermos, e não ser como Jonas fez, segundo a Bíblia. Mandou para o norte, ele vai para o sul. Mas também ele não disse, Deus me mandou para lá. Deus me mandou para lá, e eu não fui. Temos que ter cuidado, porque não dá para mais a gente entender. Sem mais, sem menos, as pessoas mudam de igreja. Deus me mandou para outra igreja. Amém. Vamos avaliar o mandar para outra igreja. Chega lá na outra igreja, a pessoa está sentada no banco. Mandou para você ficar sentado no banco? Então Deus não te mandou para lá, porque ela já tem um monte sentado no banco. Deus não te mandou, você foi porque quis. Porque você sentiu vontade, porque você se chateou, é você. O culto tem que ser para você, as atenções têm que ser para você, os louvores têm que agradar a você, a palavra de Deus tem que agradar a você. Não tem que agradar a você, o louvor não é para você. Nós não fazemos serenata, nós não fazemos serenata para ninguém aqui. Nós cantamos louvor a Deus. Amém. Em gratidão pelo que Ele faz. É por isso que tem gente trocando de igreja, porque o louvor na outra igreja é melhor, porque no outro louvor, na outra igreja tem festa para os jovens, e lá tem teatro para os jovens. Igreja não é lugar disso, até que tem, eu não sou contra, mas não é para, nós não podemos focar isso. Não existe evangelho para jovem, não existe evangelho para velho, e não existe evangelho para criança. Evangelho é evangelho. O que existe é forma de aplicar o evangelho. Não, vamos para lá porque eles têm uma forma de ganhar os jovens, e os jovens estão dentro da igreja, fumando maconha, dormindo com as meninas à noite, indo para os bares depois da igreja, tudo dentro da igreja. Por quê? Porque dizem que ouviu a voz, é ali que tem Deus. Não é, irmão, não é, irmão, não é, irmão, isso é bobagem. Isso aqui é América, e a América infestou o Brasil, porque você vai nas Assembleias de Deus no Brasil, você vê os jovens todinho lá, e até tocando em banda, não é banda de música, é orquestra, com saxofone, trombone, os jovens estão tudo lá. Agora eu tenho que botar a luz girando na igreja. Eu recebi agora um vídeo que depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês, que os pastores mandaram para mim, o que estão acontecendo dentro das igrejas. Um dia conversando com um casal que tem filho adolescente, a pessoa diz, mas a gente precisa para um lugar onde tem atividade para os jovens. Mas igreja não é de atividade para os jovens. Atividade dos jovens, você como mãe tem que procurar, você como pai tem que proporcionar. A igreja tem que ter atividade, a palavra de Deus, explicar. Aqui é lugar de ouvir. Vê se na escola que eles estudam, no meio da aula eles têm boate rodando. Vê se na high school, durante o dia, eles vão para a rua dançar um reggae. Vê lá, se eles não estão dentro da igreja, dentro da escola. Por que na escola tem que ser assim e na igreja tem que ser diferente? Por que a igreja tem que mudar por causa do jovem? E por que o jovem não tem que mudar por causa da igreja? Isso aqui é lugar de ensinar. Lógico que a gente tem que cuidar dos que estão conosco, não tem dúvida. Isso chama-se ouvir a voz de Deus, porque nós estamos sentados aqui, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Precisamos entender, irmão, que a igreja, ela foi instituída para ensino e não para a modernidade. As pessoas têm que vir para a igreja para aprender de Deus e não para ter modernidade. Está certo que a evolução veio para a igreja. Você encontra instrumentos que não encontrava antigamente, você encontra microfones que não encontrava antigamente, você encontra luz que não encontrava antigamente. Tudo bem, isso é aplicável, mas o que a gente não pode mudar é o contexto que a igreja foi feita para a mudança de vida, e não as vidas mudar a igreja. O quarto ponto dessa noite que eu quero trabalhar, que eu não quero me estender muito, é o ponto de sermos frutíferos. A gente precisa ser frutífero. Esse jovem aqui, ele, só recapitulando os 3 passos, eu tenho certeza que esse jovem, sem sombra de dúvida, primeiro ele orou a Deus. Quando que ele diz, Pai, pequei contra ti e contra o céu. Quando ele diz pequei contra ti e contra o céu, é porque ele sabe que do céu existe uma norma na vida dele. Ele sabe que pecou contra Deus. E só sabe quem pecou contra Deus quem conhece Deus. Esse jovem certamente
dentro de uma parábola. Isso não é um fato verdadeiro, mas é uma parábola. Esse jovem orou a Deus. Esse jovem orou a Deus. Segundo ponto, esse jovem conhecia os mandamentos do Senhor, porque ele desonrou o pai, mas depois ele honrou o pai, e ele volta onde pecou para pedir perdão. Ele conhece o preceito bíblico. O terceiro, ele ouve a voz de Deus. Por quê? Porque ele volta para o pai, ele volta para casa. Ele sabe aonde? Quantas pessoas saem de casa e não voltam por causa do orgulho, por causa que tomou a decisão errada. Eu vou ter que me submeter a tudo aquilo? Meu pai falando na minha cabeça, minha mãe falando na minha cabeça, meus tios, meus irmãos, meus parentes me criticando. Eu vou viver a minha vida do jeito que está mesmo. Quantos que o orgulho não deixa voltar? Ele se submeteu, se humilhou e voltou a casa. E a Bíblia diz que quando o pai o avistou de longe, correu e o abraçou. E restituiu a ele o que ele merecia ser restituído. Deu-lhe um anel, calçou os pés, botou roupa nova, matou um novilho. Ele quis dizer assim: eu te restituo tudo aquilo que por falta de conhecimento, ou por não ter um momento de oração, por não ter um momento de leitura da palavra, e por não ouvir a voz de Deus, você desperdiçou tudo. Agora, eu como seu pai te restituo. É Deus, irmão, na nossa vida. A tipologia desse pai é Deus, e nós somos filhos pródigos. Nós temos que tomar a decisão certa e tomar alguns passos. E o último passo que nós dizemos é o passo de ser frutífero. Esse jovem voltou para casa. Ele disse: pai, deixa-me ser pelo menos um dos seus trabalhadores. Ou seja, deixa pelo menos eu produzir para o Senhor. Não me considere mais como filho, ou não me trate mais como filho. Deixa eu ser um trabalhador. Deixa eu produzir aquilo que eu prejudiquei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não multiplica. Guarde essa frase. Deus não multiplica as mãos de quem não frutifica. Deu para cair a ficha? Viu? Sabe aquela passagem do livro de Jonas, que quando a árvore não dá fruto, eles cortam. O próprio Jesus fala isso, e lançam ao fogo. E aquelas que dão fruto, eles podam, para que ela fique mais forte e dê mais frutos. É isso que eu quero dizer nessa frase. Se a gente não frutifica, Deus não multiplica. Viu? A gente precisa frutificar, porque foi para isso que nós fomos chamados. Se a gente quer ser abençoado, isso aqui não é conselho de um pastor que quer que você trabalhe na igreja que nem um doido, não, porque aqui ninguém trabalha que nem um doido. Nessa igreja aqui não. Ninguém deixa de trabalhar para vir aqui fazer qualquer trabalho da igreja. Não deixa. Todo mundo trabalha como eu trabalho, e no nosso momento certo, quando a gente pode, a gente vem e faz. Não é verdade? Mas tem igreja aí que as pessoas são induzidas a fazer aquelas coisas. Não. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que tudo que nós fizermos para Deus tem restituição de Deus. Tudo que nós fizermos para casa, eu estou falando de igreja. Irmão, ser bom lá fora é um dever de todos nós, como ser humano e como filho de Deus. Não adianta a gente ser bom lá fora e sermos ruins dentro da igreja, ou vice-versa. O ser bom lá fora é de ser humano, e nós temos que mostrar que Deus foi bom conosco, nos amou. Então nós vamos amar lá fora. Agora, o que a gente não pode é deixar de ser frutífero aonde Deus nos colocou para adorar a Ele, para adorar a esse Deus. Então tudo que nós fizermos na casa de Deus, nós temos que fazer para frutificar. E se nós dermos fruto, a Bíblia diz que conhecereis a árvore pelo fruto, conhecereis a árvore. Então quando nós damos frutos, o Senhor vem e frutifica e multiplica na nossa vida. Tudo que você fizer para a casa do Senhor, você está fazendo para Deus, e pode contar que Ele vai te restituir, porque Deus não é ingrato. Deus não é ingrato. A Bíblia diz assim:
que Deus ama ao que dá. Não é só dar, mas aquele que dá com alegria. Então, quando nós damos as nossas ofertas, os nossos dízimos, a nossa mão de obra, o nosso tempo, para Deus, Deus ama. Quando a gente faz algo para Deus, Deus ama. Todo fruto que nós produzimos, o Senhor multiplica. De que forma? Naquilo que você menos tem. Recebe isso na tua vida. Recebe isso na tua vida. Aquilo que você abençoa a casa de Deus, na deficiência da casa de Deus. Escute bem, escreva o que eu estou falando, para depois você um dia dizer assim: eu vou lhe dizer que o Senhor falou isso no dia e hoje isso aconteceu na minha vida. Tudo que você supre em deficiências que está na casa de Deus, Deus vai suprir na deficiência da tua vida. Escute bem o que eu estou dizendo, porque Deus multiplica aquilo que a gente frutifica. Essa é a lição que a gente tira desse filho. Ele preferiu voltar para produzir, frutificar na terra do Pai. Como funcionário? Claro que ele se tornou funcionário, porque só que o pai fez por ele, você já sabe que ele não se tornou um funcionário, mas um filho. Mas ele deve ter frutificado na terra do Pai. E eu tenho certeza que Deus vai frutificar e multiplicar na sua vida quando você dá fruto na casa do Pai. Amém, irmãos? Amém. A gente tira isso para a nossa vida. Faça. Aqui ninguém usurpa ninguém. Mas não fica desleixado, não. Não faz de qualquer jeito, não. Faz o melhor. Não é para mim, você não está fazendo para o seu irmão, apesar da gente desfrutar do que você está fazendo, mas não se esqueça que você está fazendo é para Deus. Amém. É para Deus que você está fazendo, e Ele vai multiplicar, Ele vai frutificar e multiplicar na sua vida. Decisões, decida fazer o que é certo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica de pé nesse momento. Vamos terminar o nosso culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus. Vamos vir para frente. Vamos dar as mãos, né? Tem gente que fala assim: mas por que vir para frente? Porque vir para frente, meu irmão, é vir para o altar de Deus. Sabe, nós ficamos sentados 45 minutos. Que tal agora a gente levantar, dar as mãos como família, como irmão, fechar bem aqui o meio, fecha bem aqui o meio e vamos orar, terminar o culto nessa noite em nome do Senhor Jesus. Quem sabe que vai depender de você ficar em pé aqui na frente para receber o que você quer receber. Quem sabe Deus vai falar assim: não, eu vou esperar uma ação dele ou dela. E se ela levantar, se ele levantar, eu vou ver que realmente ele tem compromisso, que ele quer. E ela quer ter compromisso comigo. Então eu vou abençoar, mas eu vou esperar essa ação dele ou dela. Então venha para frente, dê a mão aí, abraça o seu irmão ou a sua irmã com todo respeito e carinho. Lógico que nós temos senhoras casadas que